Olá, eu sou a professora Lucimere, faço parte do programa Educare, Ciências, Artes e Tecnologias, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Hoje a gente inicia um módulo onde a gente vai entrevistar os nossos bolsistas e ex-bolsistas. Hoje a gente está aqui com Natan Santana. Fala um pouquinho sobre você, Natan, se apresenta. Gostaria de me apresentar, me chamo Natan Santana, tenho 28 anos. Atualmente eu sou mestrando no programa de pós-graduação que é a História das Ciências e das Técnicas de Epistemologia da UHCT, da UFRJ. Também sou formado pela UERJ, fiz licenciatura em Matemática e atualmente eu tenho atuado em 3 escolas, no ensino fundamental, anos finais, uma delas localizada na Barra da Tijuca, outra no Recreio e outra em Realengo, e tem sido essa a rotina. E me fala um pouco da sua pesquisa no mestrado. No mestrado eu tenho feito uma pesquisa que eu elaborei, chamada A Terra como a Medida das Coisas. Nessa pesquisa eu faço estudo sobre os experimentos de Eratóstenes e também de Aristarco. De que forma essas observações que eles fizeram, métodos práticos, trouxeram resultados significativos para as ciências e a matemática também. E você iniciou essa pesquisa na sua graduação e levou para o mestrado? Como é que foi isso? Não, essa pesquisa foi desenvolvida durante o mestrado com o auxílio do meu orientador. A gente foi pensando em algo que se conectasse mais com minha área de interesse, junto com a dele, e a gente chegou nesse coeficiente comum. Que legal. E hoje você é voluntário do programa Educare. O que te fez voltar? Como é que foi essa experiência no colégio de aplicação? Você participou de projetos? Me fala um pouco sobre. Eu participei, na verdade, de 2 projetos. O primeiro projeto que eu participei foi em 2021, em História e Filosofia da Matemática em Contextos Educacionais. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio. Também participei do projeto de ensino de cálculo no ensino médio, onde eu fiquei cerca de 6 meses. Esses projetos foram interessantes porque eu pude vislumbrar um tipo de matemática diferente, uma matemática mais voltada para a história, mais voltada para a filosofia, e que dialogava de maneira diferente com o aluno, sem ser aquela matemática que é mais robusta, que é mais técnica. Dura. Sim, sim. A gente vai falar sobre isso. E você acha que a sua participação nesses projetos foi importante para o seu mestrado hoje? Acredito que sim, porque quando a gente fala de pesquisa, a gente precisa ter alguma participação prática, a gente precisa participar de alguns ambientes. Eu acho que o ambiente faz parte do crescimento do estudante, do pesquisador. Então, fazer parte desse ambiente onde existem muitas pesquisas e muitas pesquisas também são aplicadas na prática, melhorou consideravelmente meu desenvolvimento, tanto para conseguir o projeto, tanto para conseguir coisas desse tipo. Então, acredito sim que o projeto teve muita colaboração na minha inclusão no programa de pós-graduação e também na minha manutenção lá também. Bacana. Me diga agora sobre os 3 colégios que você trabalha, como é que é essa experiência em sala de aula, quais são os segmentos que você atua, como é que você leva esses saberes da faculdade para a sala de aula? Me fala um pouco sobre a sua rotina em sala de aula hoje. Hoje, eu tenho atuado principalmente no ensino fundamental, anos finais, turmas do 6º até o 9º ano. Foi a grade que foi me disposta esse ano. É interessante fazer alguns paralelos com o que eu aprendi durante a formação do que eu aplico hoje em dia, porque muito do que eu tive na minha formação, algumas coisas, eu tento carregar para o meu dia a dia, algumas coisas que eu vivenciei aqui, eu tento aplicar. A criação de uma matemática que seja mais voltada para os interesses do aluno, que sejam mais reflexivas, que façam o aluno pensar, não só pegar aquela fórmula e aplicar sem saber o que vai dar. E também acredito muito que lidar com esses jovens hoje em dia, apesar que eu também sou jovem, né? Claro. Eu acho que lidar com eles é interessante, porque a gente não é só impor a eles aquele ensino, a gente tem que
tentar aprender com eles, tentar fazer com que eles joguem com a gente e que eles também participam desse aprendizado de forma ativa. E na escola que você atua hoje, você tem essa autonomia de construir seus conteúdos em parceria com os alunos? Como é que você leva a matemática para esses alunos? Como é que você tenta aproximar a sua formação acadêmica, na sua formação profissional, naquela demanda hoje do ensino fundamental onde você atua? Sim, nas 2 escolas que eu atuo, eu tenho sim essa liberdade de poder utilizar a metodologia que mais me agrade, que eu acho mais adequada, né, para aqui com eles, né. Só tenho que respeitar o cronograma, que é algo que é muito importante, que é uma decisão curricular que também passa pela BNCC, é tudo estruturado pelo material didático também, e acho que essa autonomia que algumas instituições dão, no caso as 3 instituições me dão essa autonomia, fazem com que eu me conecte melhor com os alunos e consiga desenvolver um trabalho melhor com eles, tentando mudar um pouco o panorama atual, né? Tentar elevar a matemática e tirar ela desse papel de vilão. E, Natan, eu soube que você tem uma experiência também em cursos de formação para vestibulares e militares. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência desses 2 formatos, né? No ensino médio, de formação, no caso, para escolas preparatórias militares e vestibular. Você atuava no mesmo lugar de formação para esses 2 públicos? Fala um pouco sobre essa experiência. Durante 1 ano e meio, eu trabalhei com esse foco em vestibulares e provas militares por uma mesma instituição, só que eram em turmas separadas. O professor que vai agir nesse segmento, né, tem algumas peculiaridades. O cronograma que é feito para as aulas tem que ser baseado no edital. Para a preparação dos vestibulares, que você fala. Sim. São distintos, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Como que você atua? Escolher a questão de um lugar, de outra? Como é que você monta esse planejamento? Então, quando a gente foca em vestibulares, a gente tem que focar em um conhecimento que é um tanto mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais elaborado. São questões maiores, que exigem uma maior leitura, uma maior interpretação. Complexas, mas... Sim. Quando a gente fala de provas que sejam militares, a gente tem um nível, dependendo da prova, um pouco mais alto. Só que são provas mais técnicas. A gente tem assuntos que muitas vezes você só vai ver naquelas provas ali. Alguns bem específicos, que passam uma vez ou outra. Por exemplo, seções cônicas. Seções cônicas aparecem em algumas provas militares, mas não são tão exploradas em vestibulares. Eu ia te perguntar justamente isso. Em relação aos conteúdos da matemática, como é que você vê, como que eles atuam, né? Em cada área, como é que você monta, como que é feito, né? Eu acho que o ideal, primeiro, é dar uma olhada no edital, que é importante cobrir todo o edital, porque quando a gente está trabalhando com jovens, a gente não pode deixar escapar certos conteúdos, porque eles vão precisar naquele momento e não é interessante eles fazerem uma prova e nunca terem visto determinado conteúdo. E acho também que o ideal é o professor, né, que estiver nesse segmento, fazer uma pesquisa, fazer uma base de questões, olhar as últimas 10, 15 provas, ver o que mais cai e dar uma atenção, um foco maior no que mais cai. Porque às vezes é um conteúdo grande e você foca basicamente no que é mais visto, né? E como é que você prepara essas aulas? Porque eu vejo que hoje você não atua mais nesse segmento, né, no vestibular. Mas como que era essa rotina de formação, da sua formação pessoal como professor, no profissional, e ainda montar essas aulas em diferentes contextos e aproximar aquele aluno de você através dos conteúdos didáticos, salas de aula? Eu acho que é interessante fazer uma montagem de aula que seja interativa, algo que dialogue com o aluno. Por exemplo, eu já dei uma aula sobre funções do segundo grau, parábola, que eu usei como exemplo, um salto do Cristiano Ronaldo. Eu acho que ficou legal, eu gosto desse tipo de coisa, eu acho que traz mais o aluno para mim. Para a realidade dele também. Sim. E assim, eu acho que uma aula é uma construção, não tem como só chegar e jogar o conteúdo. Eu acho que tem que haver algum diálogo com o aluno para a gente construir junto esse conhecimento e chegar no objetivo dele.
E Natan, a pergunta que não quer calar, você teve uma formação na universidade que atendesse de forma plena esses saberes, porque você atua na educação básica, nos vestibulares, no colégio militar. Hoje a formação do professor no Brasil, a licenciatura, vamos falar em termos de universidade pública, né, onde você se formou, ele dá conta de formar esse profissional para atuar em todos esses segmentos? Como é que foi a sua experiência, né? Vamos falar da sua experiência dentro da universidade e quais foram os caminhos que você encontrou para se tornar esse professor que dialoga com o aluno? Eu acho que é um pouco difícil, né, uma instituição de ensino entregar tudo que é necessário para o aluno para o mercado de trabalho, porque educação é uma área muito plural, nunca é um processo inacabado. Todo ano, todo mês é uma coisa nova, sempre tem uma novidade, os alunos mudam de um dia para o outro. Então, eu diria que não foi uma formação que seja integral. Faltaram algumas coisas, talvez um conteúdo um pouco mais voltado para essas áreas. Eu acho que o conteúdo que eu tive foi um pouco mais puxado, não foi tão voltado para a educação básica. Se adaptasse à realidade. Sim, não era tão real. Mas foi um aprendizado muito interessante. Acho também que o CAP teve uma ajuda muito grande, contribuiu muito para a minha formação, porque foi onde eu tive contatos, né, com uma matemática que fosse mais reflexiva, que pensasse mais na construção, que pensasse mais na construção de arcabouços teóricos, não somente uma coisa que fosse engessada. Então, eu acho que minha formação teve muita importância profissional que eu sou hoje, mas não foi integralmente o que eu precisava. Eu acho que muito do que hoje eu reproduzo, muito do que hoje eu faço, foi coisas que eu fui aprendendo durante minha caminhada. Natan, gostaria que você falasse também sobre a sua visão hoje da educação matemática no Brasil e que mensagem você deixaria para aquele professor que está se formando, né? O Natan lá no início da sua formação, no vestibular, que pensava em atuar como professor, que a gente vê que você gosta muito da educação, gosta de sala de aula, gosta desse contato com o aluno. Fala um pouco dessa experiência, da sua trajetória, dos desafios, né, também, hoje, no ensino da matemática, um pouco dessa sua experiência, para quem está vindo se formando. Eu acho que a educação matemática no Brasil, quando a gente fala de ensino, eu acho que o professor que quer entrar para essa área, coisas do tipo, não pode simplesmente se acomodar ou parar no tempo. Eu acho que tem que sempre tentar se atualizar, sempre buscar algumas melhorias, né? E alguns tipos de artigos, alguns livros. Tem muitas metodologias que são muito eficientes, por exemplo, a gente tem os 3 mundos da matemática, livro digital, investigações matemáticas. Também a gente tem alguns autores como Escovismose, né? Eu acho que o aluno que está na graduação, que está buscando isso, tem que se inteirar sobre algumas dessas metodologias, Biratan D'Ambrosio, que é etnomatemática e coisas desse tipo. Sobre minha trajetória, acho que é o padrão de todo professor, acho que todo mundo passa por isso. Eu acho que tem muito da questão da gente se doar bastante na profissão, não só estudar, mas também trabalhar, colocar em prática. Sobre o professor que quer rumar a esse caminho, eu acho que o principal é ele entender que está lidando com jovens, tem que querer, tem que gostar. Aproximar os conteúdos? Né? Tem que aproximar os conteúdos, tem que fazer parte da rotina desses jovens. Não tem como só dar aula e se distanciar. É uma questão meio que unida, né? Funciona como uma via de mão dupla. É uma construção conjunta, um processo inacabado. Sempre que você pensa que está tudo certo, vai ter que botar um pouquinho, vai ter que refazer de novo. Mas acho que isso é normal e eu acho que é uma das dos grandes sentimentos da profissão, essa coisa de você sempre ter que tentar melhorar. Ser aluno também, junto com os seus alunos, trocar os conteúdos. Com certeza. Todo dia a gente aprende. Natan, foi um prazer enorme conversar. Muito obrigada pela sua participação, não só no nosso programa, mas
no programa de extensão, né, aqui conosco, não só na nossa entrevista, mas no nosso programa. E tenho certeza que você tem muito a contribuir para a educação matemática no Brasil. Então, obrigada. Muito obrigado.